Já vimos como criar uma view e vamos falar nesta secção em criar tabelas temporárias. E elas funcionam de uma forma relativamente semelhante. Relembrando no Create View, neste caso vamos colocar aqui teste, as, select, asterisco from sócios. Neste caso, o que vai acontecer então é que nós vamos ter a criação de uma view que vai conter todos os dados dos sócios. A view funciona como uma nova tabela, mas com algumas características muito próprias. E se eu fizer aqui F5, nós vamos verificar então que temos aqui uma tabela extra, ok? Que será eliminada quando a sessão terminar e, neste caso, o que vai acontecer aqui é que eu posso logo de imediato fazer um select asterisco from teste e vamos ter aqui a apresentação de todos os dados que estão dentro desta view e quando eu não precisar mais dela, vamos fazer o drop view test. Vamos fazer aqui F9 e, como podem observar agora, se eu pressionar F5, vamos ter a nossa view a desaparecer. O mesmo vai acontecer com as tabelas temporárias. No entanto, há aqui um aspecto comportamental diferente. Uma tabela temporária é construída no sentido de nós podermos depois também fazer queries sobre essa tabela. No entanto, ela só vai existir durante a vigência da sessão de SQL em que nós estamos. O que é que isso significa dizer? Quando nós desligarmos o nosso Laragon, a tabela temporária irá ser atirada ao lixo. Okay? Existem depois algumas opções ou algumas configurações ou aspectos mais aprofundados sobre as tabelas temporárias, mas que nós não vamos estar aqui a explorar em muito detalhe porque estamos a entrar já numa fase mais pormenorizada do SQL, mas eu vou dar o exemplo aqui da criação de uma tabela temporária e vamos ver o que é que aparece aqui deste lado. Então, para criarmos uma tabela temporária, nós vamos usar a expressão create temporary table e vamos lhe dar um nome. Pode ser teste. Okay? E agora vamos colocar aqui select asterisco from sócios. Vamos aqui executar e reparem o que é que aconteceu. Há aqui a informação de que foi criada a tabela temporária, okay? Foram afetadas 500 linhas, que é exatamente o número de sócios que nós temos na tabela dos sócios, mas nesta feita reparem o seguinte, eu vou aqui fazer um refresh e nós não vamos ter rigorosamente nada aqui a aparecer sobre a existência da tabela teste. No entanto, ela de facto existe. Ora, se nós formos verificar agora aqui no select asterisco from teste, nós vamos verificar que ela contém então todos os dados da tabela sócios. Bom, vamos também poder utilizar o drop temporary table. Neste caso, drop temporary table, ok, aqui está mal escrito, temporary table, teste. E se eu agora pressionar F9, a tabela desapareceu. O que quer dizer que se eu agora tentar fazer select asterisco from teste, eu vou ter um erro porque a tabela simplesmente deixou de existir. No entanto, reparem então nesta sequência de operações que eu acabei de fazer, que é a criação de uma tabela temporária cujo principal objetivo é servir temporariamente de um repositório de uma determinada query para que eu possa utilizá-la como se fosse uma tabela nativa da minha base de dados. E atenção que ao criarmos uma tabela temporária, tal como o próprio nome indica, ela não vai fazer parte da nossa base de dados. Assim que nós encerrarmos a nossa sessão, a nossa ligação à base de dados, o que vai acontecer é que automaticamente o motor do MySQL irá atirar fora essa informação. Bom, vamos novamente criar a nossa tabela temporária teste, apenas para mostrar aqui um outro pormenor que pode ser importante. Neste caso nós temos aqui o create temporary table test select asterisco from sócios where nome like e vamos colocar aqui o A. Todos os nomes começados pela letra A vão fazer parte da tabela temporária teste. O que significa agora que se eu fizer aqui um select asterisco from teste, nós vamos ter então o resultado apenas com 33 rows, que são equivalentes a todas as linhas que têm sócios com o nome começado por A. Se eu não tenho aqui
a possibilidade de verificar qual é a estrutura de uma tabela temporária, como é que eu posso verificar a sua estrutura? Bom, de uma forma muito simples. Como já tivemos a ocasião de verificar, a construção de uma tabela temporária resulta dos próprios dados que vêm da instrução select, ok? Nós não podemos criar uma tabela temporária sem lhe dizer qual é a sua estrutura. E a sua estrutura é definida, de facto, pelo conjunto de dados que vem aqui do select. E como é que nós podemos ver isso? Bom, utilizando uma expressão do SQL, que é o describe teste. Okay? E o que é que vai acontecer com esta declaração aqui? Ela é apenas para consumo interno, vamos dizer assim. Ela vai nos dizer exatamente qual é a estrutura desta tabela que nós não conseguimos observar aqui em termos esquemáticos. E, portanto, temos aqui a identificação de quais são os campos, quais são os tipos de valores, se aceita valores nulos ou não, se é uma chave, neste caso primária ou estrangeira, se tem algum valor por defeito ou mais alguma configuração extra. Portanto, está aqui, à semelhança do que acontece com as views, uma extraordinária ferramenta para podermos utilizar dentro do SQL para podermos fazer queries, subqueries, tabelas temporárias e dessa forma procurar passar para o interior do MySQL o trabalho mais duro de tratar os dados de forma a que depois os possamos usar nas nossas aplicações. À semelhança do que acontece com as views e também com as tabelas temporárias, nós podemos de facto criar uma tabela fisicamente presente para sempre na nossa base de dados e executando uma operação muito semelhante em termos de escrita de SQL. Bastará para isso colocarmos create table, vamos dizer por exemplo aqui sócios _a e agora colocarmos o has e agora select asterisco from sócios where nome like A. Ora, o que vai acontecer agora com esta execução que aqui está a aparecer vai ser uma coisa muito simples. Vai ser a criação de uma tabela que vai ter exatamente o mesmo tipo de presença dentro da nossa base de dados como tem a tabela de nativos e sócios. Nós podemos depois, obviamente, fazer um select asterisco from sócios A. Okay? E se agora executarmos isto, vamos então criar a tabela e depois vamos ver os dados que ela lá tem. Okay? Vamos aqui fazer duas execuções neste caso e se eu agora aqui refrescar, como vocês podem ver, foi criada uma nova tabela dentro da base de dados. Mas atenção, ao contrário do que acontece com as views e também com as tabelas temporárias, neste caso esta tabela é permanente, ok? Nós, se agora tentarmos executar novamente estas duas operações, o que vai acontecer é que vamos ter um erro, uma vez que a tabela sócios já existe. Como é óbvio, a partir daqui nós poderemos fazer queries a essa tabela, poderemos alterar os seus dados, etc. No entanto, nunca esquecer que o facto de nós termos criado uma tabela, que neste caso concreto até tem o nome sócios _a, não significa que exista uma relação entre estas duas tabelas. Se eu agora fizer alterações aqui no sócios, as duas tabelas vão funcionar de forma completamente autónoma. E vamos obviamente ter também a possibilidade de fazer um drop table, e o sócios _a e vamos aqui executar o drop. Agora vamos refrescar aqui e a nossa tabela pura e simplesmente desapareceu.